David Foster Wallace é um dos maiores expoentes do pós-modernismo estadunidense. Ele ficou conhecido principalmente graças ao romance Infinite Jest, que foi traduzido ao português pelo professor Caetano Galindo e publicado no Brasil com o título Graça Infinita. Essa é uma obra fantástica. É bastante longa, como vocês podem ver, e a versão traduzida tem milhares de páginas, quase 400 notas, mas eu prometo que vale a pena. Foi quando eu conheci esse romance, ainda na minha graduação, que eu me apaixonei pela obra do Wallace. Na época, o livro ainda não tinha sido traduzido, mas o Caetano já estava trabalhando numa tradução, e foi fantástica a oportunidade de acompanhar o blog que ele criou, onde ele discutia a tradução do Graça Infinita à medida em que ia trabalhando no romance. E foi o interesse pelo romance e pelo trabalho da tradução em si que me levaram a fazer um mestrado a respeito da obra do Wallace, sob a orientação do professor Caetano, que eu concluí ainda em 2020. Meu nome é Bruno Nogueira e atualmente eu sou um doutorando pela Universidade Federal do Paraná, trabalhando mais uma vez sob a orientação do professor Caetano. A minha pesquisa desde a graduação sempre envolveu o trabalho do Wallace. E considerando que alguns dos temas principais dele são a mídia de massa e o entretenimento, eu acabei cada vez mais me voltando para esses aspectos da obra dele. No mestrado eu traduzi um ensaio chamado E Unibus Pluram, a televisão e a ficção no ZEWA. Esse ensaio é de 93 e é considerado o ensaio mais importante do Wallace, porque é nesse trabalho que ele delineia algumas das principais ideias e princípios por trás da produção literária. E mesmo que ele nem sempre consiga seguir esses princípios na própria obra, eles têm uma influência perceptível no trabalho do Wallace. Como esse ensaio não é tão famoso quanto alguns dos ensaios mais engraçados dele, ele não foi selecionado para a única coletânea de ensaios do Wallace que já foi publicado no Brasil, ainda em 2012. E como vocês já veem pelo título, a relação entre a TV, enquanto o maior fenômeno de mídia de massa da época, e a ficção, era um ponto central para o Wallace. Mas é interessante ter em mente que, mesmo que o Wallace falasse principalmente da TV, ele argumentava que o vício que as pessoas tinham nesse meio de comunicação, na verdade não era da TV especificamente. Era um vício que continuaria afetando a gente, mesmo que a tecnologia avançasse, porque o nosso vício, ele está no consumo de entretenimento audiovisual. Então, se a tecnologia melhora, a gente só fica mais viciado, mais dependente dessas tecnologias. E isso porque a reflexão do Wallace nem era particularmente focada na tecnologia. Eu menciono isso só para indicar que, mesmo que ele fale de televisão, grande parte do pensamento dele continua se aplicando hoje, quando a TV já não é a principal forma de consumo de mídia para uma parte gigantesca da população. E a reflexão do Wallace sobre a relação do povo com a mídia de massa, sobre situações e formas em que a mídia funciona como mediadora do mundo aos nossos olhos, ela não se resume só a esse ensaio. Muitos outros ensaios dele lidam com esse tema e praticamente nenhum deles foi traduzido até hoje. É por isso que a minha pesquisa de doutorado envolve a tradução de todos os ensaios do David Foster Wallace que discutem esse tema. Eu pretendo traduzir esses ensaios, apontar caso eles tenham alguma ressonância na obra literária do Wallace e tentar entender onde o Wallace se encaixaria numa discussão teórica sobre a mídia de massa. E é claro, eu quero tentar publicar esses ensaios em português para trazer esses textos maravilhosos para o público leitor brasileiro. Daí, o título do meu projeto: David Foster Wallace, um analista da mídia de massa. E é isso. Obrigado por assistir. Se você tiver interesse pelos textos do Wallace ou pelo meu trabalho, eu vou pedir para colocarem links aqui embaixo para minha dissertação, onde você encontra a tradução completa do ensaio E Unibus Pluram e para minha tradução de um outro ensaio do Wallace chamado A Vista da Sra. Thompson, em que ele discute o papel da mídia na transmissão dos ataques de 11 de setembro.